vocês? E aí, meus amigos, o que vamos aprender hoje? Hoje a gente vai aprender o PROC-H. Na última aula a gente aprendeu a respeito do PROC-V. Última aula não, último aprendizado. Eu vou explicar um pouquinho a respeito do PROC-H. Ele é muito semelhante ao PROC-V. A diferença toda dele é a questão do vetor. Em vez de a gente falar em procura vertical, a gente passa a falar então em procura horizontal. Aqui eu fiz uma tabelinha, ainda com os nossos fulanos, então a gente tem fulano de 1 até o 10. Alguns desempenhos aleatórios. Ficaram valores bem variados, isso vai ser bom para demonstrar. Valor bônus, que é o que a gente vai querer, já vou explicar para que a gente vai utilizar esse exemplo. E a idade que eu fiz aqui, claro, muito semelhante, né, de 10 anos a 100 anos, mas é só para a gente usar de exemplo e ter idades ali para demonstrar. Eu vou utilizar a coluna de idade para fazer a procura horizontal exata. Então a gente vai querer exatamente o fulano 1 e vai querer exatamente a idade dele. Eu vou começar aqui e a gente vai fazer isso então. Então aqui na idade eu vou colocar o sinal de igual a gente fez no último vídeo do PROC-V. Vou colocar o PROC-H, vou abrir parênteses. Qual que é o valor que eu vou procurar aqui? Nesse caso específico dessa tabela aqui, eu quero procurar o fulano 1. Porque eu quero achar ele nessa tabelinha aqui, eu quero que ele me retorne a coluna da idade. Então eu vou botar ponto e vírgula procurando o fulano 1. Aonde você vai procurar a idade do fulano 1? Vou procurar nessa tabelinha aqui. Então nessa tabelinha, vou botar ponto e vírgula de novo. E ele vai pedir o número e índice da linha. Então a gente achando o fulano 1 nessa planilha aqui, achando ele aqui, eu quero que ele me retorne os 10 anos que ele tem. Ele está na segunda linha, a gente vai colocar o número 2 aqui e vai colocar ponto e vírgula. Se ele estivesse na terceira linha, a gente colocaria número 3 e assim por diante, quantidade de linhas. Ao invés de colunas do PROC-V, a gente vai olhar a quantidade de linhas do PROC-H. Aqui a correspondência, se ela é verdadeira, correspondência aproximada, e se ela é falsa, correspondência exata. Nesse caso aqui eu quero uma correspondência exata, eu posso dar duplo clique aqui, eu posso colocar o número 0 no final ali e fechar o parênteses, ele vai assumir como falso, correspondência exata. Vou dar um duplo clique aqui, falso. Fecha parênteses, enter. Então 10 anos, o que a gente vai fazer? Eu posso dar um exemplo de erro que pode dar aqui, ou a gente já pode fazer certo. Eu vou dar o exemplo de erro, então ele vai dar erro aqui embaixo. Por quê? Vamos explicar por que ele dá erro. Eu não travei nenhuma célula, então ele está procurando o A2, fulano 1, G1, P2. G1 até P2. Então dá fulano 1 aqui até 100 anos aqui embaixo. E aonde a gente vai olhar então na célula de baixo, ele procurando o A3, que eu fiz o arraste aqui, né? Então no A3 está procurando o fulano 2. Aonde? Na G2 até a P3. G2 é essa célula aqui até a P3, que é aqui. Então ele está procurando a referência errada. O que a gente faz daí? Então aqui na primeira célula que a gente fez a fórmula, a gente vai selecionar essa parte aqui, que é da G1 até a P2, e a gente vai apertar F4. Às vezes o computador ele precisa que segure a tecla Fn, mas enfim, é a tecla F4 que a gente precisa selecionar. Vai ver que ele vai ficar com esse cifrão aqui, esse cifrão aqui, e esse cifrão entre P e 2 também. Todos eles estão travados. Se eu pressionar F4 de novo, ele vai travar somente, nesse caso, a linha e não a célula. Se bem que eu estou selecionando a coluna aqui. Aqui ele vai selecionar somente a coluna e aqui ele não seleciona nada. Então a gente vai apertando F4, ele vai mudando. Então, aqui a gente travou, aperta Enter. O que vai acontecer agora? Arrasta para baixo ou dá duplo clique, ele também vai. Aqui a gente já vê que está funcionando. Então, G1 até P2, G1 até P2, G1 até P2. Ele trava, e a única coisa que não fica travada nesse caso aqui é a célula A2, que muda para 3, que a gente não travou.
Era isso. O PROC-H está funcionando. Ele é exatamente igual ao PROC-V, só que ele é pensado na horizontal. Agora eu quero mostrar uma coisa que é por exemplo, de uma planilha de desempenho que a gente pode usar. Aqui eu fiz uma planilha com valores percentuais, aqui de 5 até 100%, pensando em metas, por exemplo. Então, se bateu a meta, esses valores aqui, de acordo com cada uma das metas, esses valores são bônus que vão constar ali na folha dos fulanos. Então, para calcular o valor bônus, a gente vai utilizar a correspondência aproximada. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai selecionar o PROC-H para a gente conseguir saber os valores de bônus e usar a correspondência aproximada? Primeira coisa, como sempre, a gente digitar o sinal de igual para criar uma fórmula, né? PROC-H, que nem antes, valor procurado. Nesse caso aqui, nessa tabelinha, a gente tem valores percentuais, ou seja, o que a gente vai querer? Procurar os 77% nessa tabelinha aqui. A gente vai colocar ponto e vírgula, e aonde a gente vai fazer essa procura? Nessa tabela aqui embaixo. Então, matriz tabela, ele vai ficar G4 até Q5, que é aqui. Eu já vou travar então essa tabelinha para depois a gente poder arrastar apertando F4, ponto e vírgula, número, índice, linha. Se eu colocar o número 1, ele vai me resultar a primeira linha, mas eu quero referente aos valores em reais, então é a segunda linha que eu quero depois que ele encontra o resultado da segunda linha, ponto e vírgula. E aqui, procurar intervalo, eu quero uma correspondência aproximada. Por quê? Se eu colocar correspondência exata, ele não vai encontrar o 77% nessa primeira linha aqui. Não tem 77%, tem 70% e 80%. Uma correspondência aproximada, então verdadeira, dando duplo clique ou colocando o número 1 no final. Ele vai localizar então 70 a 80. Não atingindo 80%, que é o caso do fulano 1, ele tem 77% só, ele vai retornar o valor apenas do 70 e o valor que eu estou pedindo, que é a segunda linha. Eu vou fechar parênteses nesse caso aqui e a gente vai testar para ver se funciona. Funcionou. Como a gente já fechou e já travou aqui, então, a coluna G e a coluna Q, nesse caso, nessa tabelinha aqui embaixo, se eu arrastar para baixo, as únicas coisas que vão se alterar é o B2, que vai passar para B3, B4, e vai sempre procurando o número do fulano aqui. Então, 37%, 30%. A gente pode fazer uma conferência aqui, mas não é necessário. Por quê? O computador já fez para nós, então, o trabalho. Era isso. Então, a gente viu o PROC-H usando a correspondência exata, o PROC-H usando a correspondência aproximada. A gente consegue fazer isso com o PROC-V também. A única diferença, então, é que a planilha ela vai estar na vertical. Essas planilhas de metas, geralmente, elas estão na horizontal. É comum a gente ver elas na horizontal. Então, a gente usa o PROC-H. Se tivesse uma planilha na vertical, a gente utiliza o PROC-V, que é a procura vertical. E assim a gente vai trabalhando conforme a exigência da planilha. A gente vai utilizando as ferramentas do Excel. Se tiver dúvidas sobre o PROC-H ou alguma outra, pode deixar nos comentários, pode me mandar uma mensagem, seja no WhatsApp, no Instagram. Eu vou estar disponível então para tirar dúvidas e também para aceitar sugestões. Se alguém quiser aprender alguma coisa específica ou tiver alguma dúvida, alguma planilha que queira solucionar, pode falar comigo e a gente conversa. Era isso. Fico no aguardo então de comentários. Pode deixar o like e se inscrever no canal que eu vou postando os vídeos aqui. Um abraço e até mais.